Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast de finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam muito bem, que a semana de vocês seja incrível, maravilhosa, cheia de coisa boa. Este aqui eu acho que é de longe o podcast mais especial da Educação Financeira para a Vida. E para ele, é óbvio que eu vou chamar ele, gente, o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo inteiro, literalmente, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. E para os nossos ouvintes que estão aqui querendo saber o conteúdo desse podcast, olha, gente, eu vou dizer para vocês, a gente preparou com muito amor e carinho. Essa semana que passou, nós tivemos uma live, uma aula live especial com uma convidada pra lá de especial, né, amor? Exatamente, nós tivemos a honra de receber Natália Arcuri na EOF School, a Escola da Economia de Francisco, dentro da Vila de Finanças e Humanidade. E o que traremos agora para vocês é a nossa conversa, nosso bate-papo na íntegra, que rolou na quarta-feira passada, dia 22 de março. Então, para não perder o costume, se você está dirigindo, coloque o cinto de segurança, direção defensiva, direção econômica. Nós agradecemos imensamente a sua audiência. Aqui que é o seu, o nosso espaço de finanças e espiritualidade. Muito obrigado pela sua audiência. Já curte aí, já classifica, já compartilha com seus amigos, porque esse bate-papo está imperdível. Agora confere aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está assistindo de diferentes lugares do mundo. É uma alegria estar aqui por essa aula promovida pela Vila de Finanças e Humanidade, representando esses trabalhos. Estamos muito felizes. É isso mesmo. E a gente costuma dizer boa madrugada, porque não sabemos o horário que você vai assistir, mas seja muito bem-vindo à nossa casa comum, à nossa comunidade, a IOF, a Economia de Francisco. Muito bem-vindo. E vamos lá, a nossa aula de hoje, a nossa sessão. Nós vamos falar sobre a educação financeira como um caminho para o desenvolvimento humano integral. E aí vamos compartilhar aqui um slide que é para ajudar um pouquinho na compreensão. E mais tarde, óbvio, nós teremos a presença da Natália Arcuri, uma grande educadora financeira do Brasil, também para nos dizer as suas experiências de como a educação financeira pode tornar a economia mais humana, desenvolvendo as pessoas integralmente. Então, falar de caminho, né? Muitas vezes como que nós estamos no caminho? Às vezes, cegos, perdidos, desorientados, confusos, ou seguindo roteiros previamente estabelecidos por outrem. Como diz o poeta João Guimarães Rosa, esta travessia do sertão, das veredas que somos nós, é preciso muita coragem, porque viver é perigoso. E tem pessoas também desbravando novos caminhos. Nós temos aqui, depois vamos trazer algumas questões práticas, por exemplo, como aplicar educação financeira na vida. Então, vamos falar sobre o relacionamento que nós temos com as finanças. Como nós vamos trilhar esse caminho de uma forma mais saudável, mais humana, mais integral. Então, vamos falar brevemente, dando um passo atrás, porque nós estamos aqui falando de uma comunidade global. Falamos de educação financeira, mas sabemos que a EOF, ela tem diferentes frentes de trabalho, diferentes temáticas. Vamos falar, então, por que é preciso falar de educação financeira? Porque é um tema urgente e necessário. Vamos passar pelas ODS, vamos passar pelo nosso pacto, pelo compromisso que assumimos com o Papa Francisco, até a educação financeira na prática. Inicialmente, eu gostaria de relembrar que este tema vem sendo cada vez mais debatido pelos países, tendo em vista a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que percebeu
que se nós estivermos bem financeiramente, o sistema financeiro e econômico como um todo também vai estar bem. Por isso é muito importante que a gente tenha esse desenvolvimento financeiro pessoal. E temos aí essa preocupação crescendo cada vez mais entre os países. Tanto que faz parte do nosso desenvolvimento para a construção de novas economias. Além disso, a gente observa, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, alterações nos programas de previdência, nos programas sociais, que fazem com que as pessoas tenham sido cada vez mais responsáveis por gastar a sua renda com produtos que muitas vezes não eram antes a sua responsabilidade, como, por exemplo, a previdência. Associado às mudanças demográficas, o envelhecimento da população, graças aos avanços das ciências, os avanços da tecnologia e a modernização e a expansão dos serviços financeiros, que vem nos trazendo muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo muitos riscos. Por isso é necessário uma educação financeira para a vida que leve as pessoas a se desenvolverem integralmente, né? E aí vem a pandemia, né? Que como que escancarou, tirou debaixo do tapete aquelas poeiras que a gente foi jogando. Quantas desigualdades sociais no mundo, né? Quantas famílias sem reserva de emergência, quantas empresas se viram numa situação de risco. Então, a educação financeira é importante na esfera pessoal, na comunitária, nas famílias, nas empresas, numa sociedade e também para os países. Partindo disso, vocês podem estar se perguntando, ok, a economia tradicional, ou seja, a gente já está percebendo dentro do caminho que a gente vem vivendo pelas experiências nos países, tem alguma coisa que não está legal, né? Mas o que tem de diferente na IOF? A gente vai explorar um pouco mais isso. Já temos algumas agendas, além da preocupação da OCDE, como, por exemplo, as ODS, né? Que estão nos dizendo que é necessário se preocupar com as finanças. Quando a gente olha esses objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, essa agenda mundial, a gente tem alguns pontos pelos quais a educação financeira é fundamental e primordial. Ou seja, não dá para a gente erradicar a pobreza, proporcionar educação de qualidade, uma igualdade de gênero, tirar as mulheres, por exemplo, das situações de violência. Não dá para ter trabalho digno, crescimento e desenvolvimento econômico que leve a uma redução das desigualdades e consumo, produção, investimentos responsáveis, éticos, se a gente não passar por um processo de educação financeira. Eu não posso dar uma renda a alguém se eu não a ensino como utilizar isso de maneira adequada. Então, a gente tem várias problemáticas pelos quais a educação financeira não vai resolver todos os problemas, mas ela é um caminho, é um instrumento muito importante e a gente acredita muito nesse potencial de transformação. Isso dentro da IOF, dentro da nossa Vila de Finanças e Humanidade. Tanto que existe um projeto que foi desenvolvido de educação financeira com esses princípios da economia de Francisco. Então, a gente acredita muito nisso e é isso que a gente quer levar hoje para vocês, trazer essa reflexão. E diante desta realidade, o Papa Francisco enxerga, olha, a economia atual, ela tem as suas fragilidades, suas contradições, seus paradoxos. Ela, por vezes, mata, exclui, desumaniza, devasta. É preciso, então, realmar a economia. É preciso atribuir alma nova. É preciso a gente, então, voltar a valorizar a dignidade humana, a solidariedade, o bem comum, entendendo que não basta um desenvolvimento econômico pura e simplesmente. Fazendo memória ao Papa Paulo VI, é preciso desenvolver a humanidade, ou seja, a pessoa, toda pessoa, e todas as pessoas, né? A pessoa toda, em todas as suas dimensões, física, psíquica, socioemocional, o ser humano na sua integralidade, porque muitas vezes a gente vive fragmentado, fragmentando tudo em caixinhas, a minha vida financeira não tem nada a ver com a minha vida espiritual, muitas vezes a espiritualidade é relegada a uma prática piedosa, religiosa apenas, não entendendo que tudo está interligado. É preciso a gente aprender a conectar os pontos. E aí, o pensamento da doutrina social da igreja, o pensamento social cristão, traz alguns princípios éticos.
algumas orientações de fundo, da qual a economia de Francisco bebe ali nesta fonte. E por isso o Papa faz um chamado para nós, um apelo, a vocação de Assis. Então a IOF se torna um programa, um guia, um itinerário, um modo de ser e estar no mundo, essa rede global que somos nós. Eu costumo dizer que nós vivemos em Assis um grande Pentecostes econômico. E agora somos enviados em missão para dialogar com os diferentes, criar cultura de encontro. Esta vocação tem um compromisso. E a advertência do Papa é: ou a gente se envolve, ou a história passará por cima de nós. Ou seja, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Não cair em consumismo febril, de autoproteção egoísta. Muitas vezes é o perigo, né? A gente se fechar em nós mesmos. Ele nos exorta: é preciso programas educacionais que desenvolvam a espiritualidade do encontro, iniciando processos que modificam o estilo de vida, até a relação com o consumo, né, Ana? Com certeza. Isso vai passar pela nossa prática, pelo nosso dia a dia. Vocês podem pensar, vocês que estão aqui da IOF ou não, né? O pessoal que veio pelo Me Poupe, vocês podem pensar muito nisso. Tudo na nossa vida, direta ou indiretamente, vai envolver finanças. Todos os temas que a gente debate aqui vai envolver finanças. Então, a gente precisa percorrer esse caminho. O pacto que nós assinamos, ou seja, o compromisso que nós temos com o Papa na construção dessa economia mais humana, nos traz alguns pontos que a gente também trouxe aqui para debater com vocês. Não é tudo, mas é uma parte bem importante. São partes que a gente acredita muito, tá? Começando com o serviço. A economia mais humanizada, onde a vida está no centro, vai predispor algo muito importante, que é o fato de que todas as relações têm que estar a serviço da vida. Logo, o dinheiro também, as finanças têm que estar a serviço da vida. E não a nossa vida a serviço do dinheiro, né? O Papa Francisco nos diz que o dinheiro deve servir e não governar. Então, a gente não pode olhar ele com maldade, que ele é a causa dos nossos problemas, mas também não é a solução isolada. O que vai mudar é a maneira como que a gente enxerga, ou seja, a cultura e a maneira como a gente utiliza. E a educação financeira encontra espaço, porque ela é uma forma de cuidado. O cuidado deve, então, substituir a rejeição, a exclusão, a indiferença. O cuidado é a vocação humana originária, ou seja, nós somos cuidadores por excelência, até fazendo um link com a aula anterior que nós tivemos, né, sobre a Vila Trabalho e Cuidado, e entendendo que as vilas estão interconectadas, porque nós vivemos numa interdependência. O cuidado vai nos dizer, pois tudo está interligado. Ninguém pode ser deixado para trás. Essa economia do descarte, da exclusão. Nós precisamos ter um olhar atento, sensível às fragilidades. E aí, falando um pouquinho, né, a dimensão dos trabalhadores, das trabalhadoras. É preciso trabalho digno, não trabalho de escravo, vai dizer o Papa. Valorização, como que esses trabalhadores que precisam de renda, e uma renda digna, vão gerir as suas finanças? Quais são as ferramentas necessárias? Então, a educação financeira vai ajudando os trabalhadores a romperem com essa cultura do endividamento. Muitas vezes a gente pensa na renda, mas vive um frenesi maluco. Como organizar as nossas finanças? Nisso a gente quer trazer um pouco dessas experiências e também daqui a pouco a Natália está chegando aqui. Gente, ela já está vindo, viu? Para partilhar a experiência dela com a gente. Então, fiquem por aí. Já chegou aqui a Natália. Já chegou? Bem-vinda, Natália. Já chegou. Ufa, meu sovaco estava suando. A gente estava nervoso. Seja bem-vinda a ela e todos os mepoupeiros de plantão. Oi, pessoal, tudo bem? Me desculpem o atraso, eu estava angustiada, que eu já sabia que a reunião tinha começado, não consegui chegar antes. Prazer estar aqui com vocês. E, por favor, continuem que eu estou aprendendo aqui também com vocês. A hora que for para eu entrar, vocês me avisam e a gente conversa. Combinado. Bom, e o nosso coração aqui, gente, é justamente a questão financeira.
e a nossa grande cereja do bolo, tá? Por quê? As finanças, elas não podem ser vistas nem como nossas inimigas, mas também não só como super-heroínas, né? E às vezes a gente tem algumas ideias, a Nath chamaria de preceitos, dizem pra gente que o dinheiro é uma coisa ruim e a gente não pode se relacionar com ele numa economia humanizada. E a gente vai ver que isso não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, também não só o dinheiro como super-heróis. A gente espera que ele vai resolver todos os problemas. E a gente quer retomar nossa amizade com as finanças, Que o né? Papa vai chamar de idolatria do dinheiro, né? A pessoa ser refém do lucro, das finanças. Então, não, ela é amiga. Nesse caminho que nós estamos trilhando, né? Caminho de desenvolvimento humano integral, o amigo tem a confidência, tem a intimidade, tem seus perrengues, né? O amigo é aquele relacionamento de altos e baixos, mas tem a honestidade, tem a capacidade de a gente não ser usado por ele. Então, ele está no caminho, percorrendo, e dizendo, olha, não vai por aqui, vai por ali. Então, as finanças, ela é amiga. E aí vem o compromisso desta vila de trabalho que nós estamos aqui. Então, de maneira muito breve, né? A gente trabalha em grandes temas de trabalho, que são as vilas, ou as aldeias, como a gente chama. E aqui na Finanças e Humanidade, que está promovendo essa IOF School de hoje, a gente entende que as finanças é um instrumento para o desenvolvimento humano integral. Ou seja, a pessoa, se não tiver uma boa relação com as finanças, não utilizar o dinheiro para descobrir a vocação e chamado, que a gente vai falar logo mais, ela não vai se desenvolver integralmente na vida, porque a gente não pode excluir o dinheiro das outras dimensões da vida, e a gente entende que isso é muito importante. E aí o grande desafio pelo qual a gente trabalha e discute é trazer um conceito de fraternidade para o mercado financeiro. Parece uma coisa que não tem nada a ver, mas a gente entende que o mercado financeiro também pode ser mais humanizado se todo mundo participar disso. Então, é através da alfabetização, da inclusão e da educação financeira. E trazendo um autor contemporâneo, o Yuval Harari, onde ele diz assim, olha, ou a gente caminha para a fraternidade, para a união, ou a gente caminha para o caos. Dizer que a fraternidade, enxergar as relações humanas como cuidado com o outro, as finanças a serviço da vida, é dizer, olha, a única solução, ou a gente vai se matar, se comer um ao outro, se destruir, se autodestruir, destruir o planeta. Então, a boa nova, o desenvolvimento humano integral, ele se torna uma notícia boa. Ou a gente engata nisso, tendo como pano de fundo um capital espiritual, que hoje está sendo muito utilizado, inclusive pelos economistas, né, Ana? Exatamente, mas eu queria que você explicasse rapidamente o que seria esse capital espiritual que a gente trabalhou na economia de Francisco e que o Papa nos falou quando nos encontramos lá em setembro. O Papa nos advertiu com muita propriedade, foi muito forte. Ele disse, olha, tem muitos jovens que estão caindo no vazio, porque acha que a vida é buscar bens, mas não, a pessoa humana, ela busca sentido. Ela indaga, faz perguntas. A necessidade da técnica, sim, de saber o que fazer e como fazer, mas o porquê? Qual é o sentido? Aqui a gente está falando de espiritualidade, daquilo que nos move. É o que nós diríamos o propósito da nossa vida. A espiritualidade é aquilo que nos coloca em movimento. Na tradição judaico-cristã diz o ruá, o sopro. Aquilo que nos dá ânimos. Ou o propósito, né, numa linguagem assim mais comum. Isso é o que a gente busca trabalhar dentro da educação financeira para a vida, que faz parte também dessa vila, a gente contribui nesses trabalhos. Pensar a educação financeira através desse olhar, né, de se questionar sempre o porquê das coisas. Né? Assim como todo investimento ou todo consumo tem que ter um objetivo, a nossa vida tem que estar amarrada com isso. E as nossas escolhas, os nossos comportamentos podem ser melhorados através da gente entender qual é o nosso capital espiritual, ou seja, o que realmente importa na nossa vida. Através disso, construir relações mais humanas, mais éticas e levar essa construção de uma nova economia com a vida no centro. E a educação financeira provoca novas culturas, novos estilos de vida, novas economias. É claro que não é um espiritualismo barato e não é atividades espirituais esporádicas, é entender que a espiritualidade somos nós, é o que fazemos. E isso nós fazemos no Educação Financeira para a Vida, e também a Natália faz muito bem
Lembramos aqui da titia Vera Rita, professora. Então, a psicologia econômica, a economia comportamental, nos ajuda a entender as nossas contradições, os nossos pontos cegos. Por que eu estou mergulhado no endividamento, por exemplo? Quais são as minhas atitudes? Como mudar esses hábitos? E é assim que a gente abre as portas aqui para a Natália partilhar para essa comunidade que tem mais de 115 países, muitos jovens envolvidos que querem saber como viver este caminho de desenvolvimento humano integral, qual é a sua contribuição, né? Que é muito riquíssima, inclusive a Ana faz parte dessa trajetória. Eu sou suspeita de falar, viu, gente? Porque eu fui aluna da Natália e a partir da aula dela e também tive outras professoras incríveis que estão aqui me assistindo, que trabalham com educação financeira. Eu tive essa clareza do meu propósito de vida e queria também transformar vidas a partir disso. Encontrei nessa comunidade uma sinergia, uma grande galera unida nisso. E eu queria que vocês escutassem a Nath, que eu sei que tem gente de todos os lugares, que ela tem uma experiência riquíssima, é uma pessoa jovem, que faz muito bem para nós brasileiros, e ela tem aí uma grande experiência para trazer para a gente. Nath, obrigada, viu? A palavra é sua agora. Carol, Augusto, não sei que horário vocês estão no Brasil? Sim. Todo mundo tem acesso ao chat aqui? Todo mundo consegue falar com a gente via chat ou não? O Tainan vai mediar a nossa interação. Mas sim. No Zoom e no YouTube também, qualquer um pode escrever no chat. No legal. YouTube em geral. Então, comenta aqui com a gente, seja onde você estiver, se é no YouTube, se é aqui no Zoom, de onde você está falando, para a gente saber. Eu estou falando de São Paulo. Vocês estão aonde, Carol e Augusto? Nós estamos no Paraná. Cascavel. Cascavel. A minha família é de Campo Mourão. Olha que só. legal. Pertinho de vocês. Pertinho. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, a Ana Carolina, minha aluna da turma 1 da jornada, né? Isso. O que me deixa muito contente, porque quando eu criei, né, esse treinamento, o princípio básico era justamente o do compartilhamento. Que seja lá quem passasse por esse treinamento, por esses 3 meses, né, de jornada da desfodência, é um nome não muito bonito, mas que funciona e pega, e ele já começa sendo divertido justamente para atrair o olhar das pessoas. E esse sempre foi o meu princípio, atrair o olhar de pessoas que não necessariamente se sentiam atraídas pela educação financeira, porque educação já é chato. Muita gente, principalmente no Brasil, que é um país onde a gente não é educado para aprender, a gente é educado para seguir regras. E aprender não é seguir regras, aprender é você constituir, inclusive, pensamento crítico para questionar as regras. Mas, infelizmente, a nossa educação não é assim. A gente é educado para decorar. E quando a gente sai da escola, é um alívio. Na verdade, quando a gente sai da escola, a gente deveria começar outras escolas e outros treinamentos e aprender tantas outras coisas, porque o conhecimento, que é o que inclusive eu falo muito na jornada sobre isso, ele é como se fosse uma ilha. À medida que você vai estendendo o seu conhecimento, você estende também as suas fronteiras. Você vai crescendo como ser humano. Então, eu fico muito feliz de saber que daquela semente plantada lá em 2018, no fim de 2018, né, que foi a primeira turma da jornada, surgiu um projeto tão bacana como esse. Então, parabéns, Carol, Augusto, muito bacana o que vocês estão fazendo mesmo. Enfim, acho que eu vou compartilhar um pouco com vocês, né, da história de como eu me tornei, né, a fundadora da Me Poupe, porque eu sempre acredito que isso pode inspirar não só sob a ótica financeira, e eu posso tirar várias dúvidas também aqui hoje, aspectos financeiros, mas também despertar esse propósito e empreendedores de impacto que podem estar aqui escutando a gente hoje, porque quanto mais empreendedores de impacto a gente tiver, melhor o mundo vai ser, melhor essa visão do mundo que vocês acabaram de trazer, que o Harari traz também, isso vai ser mais possível na medida que a gente tiver mais e mais empreendedores de impacto. Então, como eu me transformei numa empreendedora de impacto? Eu comecei a juntar dinheiro muito cedo, com 8 anos de idade.
Eu tinha para mim que o dinheiro ele era uma ferramenta, era um colecionável. E era um colecionável que me daria acesso a coisas que eu não tinha. Não só coisas, mas a momentos, a experiências e a sensações. Então, por algum motivo, eu entendi que se eu tivesse dinheiro muito cedo, eu teria liberdade. Então, lá com os meus 8 anos de idade, eu botei na minha cabeça que eu ia ter um carro com 18 anos de idade. Mas eu não queria ter o carro porque o carro era um bem. É porque na minha cabeça de criança, o carro era a representação da minha liberdade, de poder fazer minhas próprias escolhas, né? Eu venho de uma família onde era tudo não, não tem dinheiro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu queria, né, estudar inglês, não tem dinheiro. Queria, sei lá, assistir série, não tem dinheiro para TV a cabo. Não tinha dinheiro para nada, tinha dinheiro para aquilo e era aquilo. Mas eu entendi que o dinheiro, então, ele é um veículo, ele é um meio para eu conseguir aquilo que eu quero, que não era o carro, naquele caso, era a liberdade, mas eu não tinha condições de entender que, na verdade, não era o carro em si, era o que ele representava, eu queria minha liberdade. Mas porque a liberdade, para mim, era um valor muito forte, sempre foi e é até hoje, aquele desejo de ser livre, de poder sair da casa dos meus pais e poder ter a minha independência, fez com que eu tivesse muita disciplina, mas muita disciplina mesmo, e poupasse dinheiro e inventasse maneiras, não só poupar, né? Porque você tem que ter algum dinheiro para poder poupar algum dinheiro, mas que eu conseguisse ter criatividade suficiente para gerar renda mesmo com 8 anos de idade, 8, 10, 13, 14, 15. Então, dos 8 aos 18, eu descobri que dava para fazer ponta em publicidade. Quando eu digo ponta, tipo, ser a criança que vai se divertir no Parque da Mônica e ganhar dinheiro por isso. Então, eu comecei a fazer testes para fazer propaganda, porque eu sabia que assim eu ia ganhar dinheiro. Comecei a vender coisas, eu comprava, tipo, eu ia até 25 de março, comprava lá, juntava um dinheirinho, comprava camiseta, voltava para casa, botava na panela com tinta, fazia umas camisetas com tie-dye para poder vender para as pessoas que queriam comprar. Então, eu comecei sempre pensando, como é que eu posso trazer esse recurso, que ele é escasso, ninguém vai me dar, eu preciso conquistar. Então, eu fui testando várias maneiras de trazer dinheiro para realizar o meu objetivo, que era ter o carro, mas que, lembre-se, não era ter o carro, na verdade, era ter a minha liberdade. E foi assim que eu constituí a minha persona financeira, que é só uma persona dentro de um ser humano muito mais complexo. E muito tempo depois, estudando, né, economia comportamental, inclusive com a professora Vera Rita, quem não conhece, Vera Rita de Mello Ferreira, eu fiz questão de trazer a professora Vera Rita, que é a minha professora de economia comportamental, para os meus alunos, porque eu sempre acreditei que aquilo que é bom a gente precisa compartilhar, a gente precisa ampliar a voz, dar eco àquilo. Então, por isso que a Ana também trouxe a professora Vera Rita. E ali eu entendi que existia uma ciência do comportamento e do comportamento financeiro, e que existem já vários estudos científicos que explicam por que nós, seres humanos, mesmo sabendo que a gente precisa trazer mais recursos financeiros, a gente sabe que precisa poupar dinheiro, a gente sabe que precisa investir dinheiro, a gente sabe que precisa investir tempo em se aperfeiçoar no campo dos investimentos para o dinheiro poder trabalhar para a gente. Mas por que mesmo sabendo tudo isso, por que mesmo sabendo que a gente tem que gastar menos do que a gente ganha, a gente não faz isso? Por que mesmo sabendo que existem infinitas formas de renda extra, a gente não vai atrás delas? Por que sempre existe algo dentro da nossa cabeça que parece que está impedindo a gente de fazer aquilo que precisa ser feito? E eu encontrei boa parte dessas respostas na economia comportamental. Quem ainda não conhece, vale super a pena ler os livros do Daniel Kahneman, que é o pai da economia comportamental, do Richard Thaler, o Dan Ariely, que é um pouco mais recente, tem uma linguagem mais simples, Robert Cialdini, que também parte da mesma premissa, mas que tem uma linguagem mais aplicada. Leiam também Me Poupe, de Natália Arcuri, que tem tudo isso de forma prática. E eu nunca entendi por que eu era a única pessoa da minha família, do meu grupo de colegas de trabalho, eu sou jornalista, né? Trabalhei muito tempo como jornalista, e eu nunca entendi por que eu era a única pessoa que tinha dinheiro.
eu achava muito estranho as pessoas reclamarem que não tinham dinheiro. Falei, mas por que essa pessoa está reclamando que não tem dinheiro e está indo para balada? Por que ela está reclamando que não tem dinheiro e está fazendo o financiamento do carro, sendo que ela poderia continuar com o carro que ela tem? Por que ela está reclamando que não tem dinheiro e está apostando na loteria? Por que ela está reclamando que não tem dinheiro e está comprando um tênis que é metade do salário dela? Para mim, alguma coisa estava fora de lugar. E na economia comportamental eu entendi o que tinha de errado no cérebro, né, na cabeça do ser humano. Mas só isso não dava o caminho, porque a ciência do comportamento ela explica, olha, nós somos seres emocionais, nós tomamos as nossas decisões de forma puramente emocional e não racional, e é assim. Falei, beleza, agora a gente sabe que a gente é assim, mas como é que eu mudo? E aí eu fui em busca também das outras respostas. Eu cheguei a investigar até a hipnose, estudei a hipnose para entender de que maneira esses tratamentos que entram na nossa mente, inclusive são capazes de tratar e curar vícios. Será que se eu estudar hipnose eu consigo também melhorar a capacidade humana de fazer melhores escolhas com esses recursos escassos? E aí eu fui criando essa colcha de retalhos de conhecimentos que passaram pela neuroeconomia, pela neurociência, pelo marketing. Falei, bom, se um marqueteiro é capaz de motivar a pessoa a comprar algo que ela não quer, será que eu consigo usar esses mesmos recursos para fazer a pessoa poupar o que ela também não quer? Então, eu sempre parti dessas perguntas. No meu campo de imaginação, perguntar não custa nada, né? Perguntar não ofende, e aplicar isso como um teste de forma prática também não era de todo ruim, né? Se tudo desse errado, a pessoa ia continuar igual ela estava antes. Enfim, então o risco eu já não tinha muito risco envolvido. Então foi aí que eu criei a jornada da desfudência. E a Ana Carolina foi uma das minhas primeiras cobaias. E ela está aqui, funcionou. E não só o método funcionou para ela, como eu cheguei no meu objetivo, que era além do treinamento em si, que era colocar a sementinha do conhecimento financeiro dentro dessas alunas e desses alunos, de maneira que eles iam proliferar aquele conhecimento, iam alcançar mais e mais e mais pessoas, né? Eu sempre acreditei nesse princípio do efeito halo, que é eu jogo uma pedra no rio, eu crio um efeito positivo que nasce daquela pedra, mas ele é capaz de se expandir. E a Ana Carolina hoje é a prova de que aquela tese estava correta. E assim como a Ana, são outros 80 mil alunos, né, só na jornada. No Me Poupe como um todo, são quase 1 milhão de alunos que passaram, né, nos últimos 4 anos, né, de treinamento. E agora o que a gente está fazendo é democratizar o acesso a esse conhecimento e criar um aplicativo para facilitar ainda mais a tomada de decisão das pessoas. Porque a gente sabe que se educar é difícil. E se educar é difícil, a minha próxima pergunta, que eu me fiz 3 anos atrás, é: será que eu consigo tirar a educação da equação? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Será que com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue ajudar os seres humanos de maneira que eles não tenham que se esforçar tanto para tomar melhores decisões com recursos escassos? Será que com inteligência artificial a gente não consegue guiar os seres humanos nas melhores decisões? E agora, dia 5, a nossa lista de espera do app vai abrir e a gente já vai começar a fazer isso na prática. Então, de uma maneira que as pessoas não vão mais precisar usar horas e horas e horas do seu tempo, que é o recurso mais escasso, para aprender a cuidar e gerenciar o dinheiro. Porque é possível, sim, uma máquina gerenciar o seu dinheiro por você. Por que não? Exatamente, né, Nath? A gente tem esses avanços tecnológicos podendo ser usados para nos conduzir a tomar decisões equivocadas e permanecer nessa cultura do endividamento que a gente fala aqui. O que não nos permite pensar em outras dimensões da vida, muitas vezes, são as finanças, porque a gente está preocupado
com as contas, aí eu não sei fazer as minhas aplicações. Se eu tiver isso, a tecnologia a meu favor, eu vou poder usar o meu tempo para pensar nas outras coisas. Por exemplo, nas implicações éticas, como são as coisas que a gente debate aqui, né? Então, a gente acredita muito aqui nessa rede de pessoas que, sim, a gente pode mudar comportamentos e mudar culturas. Esse é o nosso pensamento. Se eu mudo a minha maneira de enxergar o dinheiro, eu começo a minha mudança. E a gente sabe que só vai poder ter uma economia mais humanizada, que é justamente o que a gente procura e o que a gente quer e trabalha, se passar pela dimensão financeira. Porque senão fica tudo isolado, a gente nunca vai alcançar esse desenvolvimento econômico integral, Exato. né? E Isso é muito importante. essa economia humanizada, ela só é possível quando toda a população tem acesso ao mesmo nível de linguagem. Então, eu também acredito que a finanças como um todo não deixa de ser um idioma. Pouquíssimas pessoas têm fluência nesse idioma, e ele deveria ser um idioma universal. Então, hoje, quem tem acesso ou quem tem influência sobre esse idioma são alguns economistas, porque mesmo os economistas, quando é sobre a sua própria vida financeira pessoal, não sabem como fazer, não sabem como lidar, porque a linguagem e o idioma financês, digamos assim, ou dinheirês, ele exige algo que tem muito do ponto de vista cultural e religioso, que é o autoconhecimento. Mas, independentemente de qual é a sua crença religiosa, você precisa se conhecer primeiro. E eu acredito que isso também é um ponto em comum de todas as religiões. É você ter seus valores pessoais muito bem alinhados. E na metodologia que eu criei, você sabe, né, Ana? Esse é o primeiro passo. A gente não fala sobre CDB, LCI e LCA sem antes falar sobre a ferramenta fundamental que vai tomar as decisões, que é o indivíduo, que é você, e você dentro de um contexto. Então, é o que você está projetando para a sua família, o que você quer para você e o que você quer para o mundo. Quando você entende que você é um ser conectado e que o dinheiro é tão simples quanto uma ferramenta. É curioso que o meu trabalho na Me Poupe é desmistificar algo que foi mitificado durante séculos. O dinheiro, como a gente conhece, né, ele surgiu 8.000 anos atrás, né, a primeira moeda de troca surgiu cerca de 8.000 anos atrás. Mas, desde então, a massa dos seres humanos, né, a população, ela não aprendeu a lidar com esse recurso. Esse recurso, ou quem sabe lidar com esse recurso, sempre foram poucas pessoas. E o dinheiro, infelizmente, foi usado durante muito tempo como algo que controlava e que controla as massas. Então, quando a gente coloca o poder do dinheiro na mão dos indivíduos, também fica mais simples da gente inverter a lógica, porque aí sim a gente tem a comunidade e a população tomando decisões. Quando eu tenho domínio sobre essa ferramenta dinheiro, olha o tamanho que isso pode ter, o impacto positivo que isso pode ter. Quando eu tenho o controle sobre a ferramenta dinheiro, eu não preciso roubar, porque eu consigo trazê-lo para as minhas mãos de uma forma ética. Quando eu tenho domínio sobre o dinheiro, eu não preciso corromper, porque eu não preciso, né, agir de forma, né, escusa para tirar daqueles que não têm para trazer para minha mão. Até porque quando eu tenho conhecimento de mim, da minha pessoa, eu também sei o que é felicidade para mim, que é algo básico dentro da metodologia. O que é felicidade para mim? Por que eu preciso de tanto dinheiro? Quando a gente entende, acontece com muitos alunos da jornada, que no fundo, é muito menos sobre o dinheiro e muito mais sobre as trocas humanas, tudo fica tão mais simples, porque eu percebo, inclusive, que eu preciso de muito menos dinheiro para ser feliz, que no fim é o porquê todos nós estamos aqui nesse planeta, buscando a tal da felicidade. E, de fato, o dinheiro não traz felicidade se você não souber o que é felicidade para você. O dinheiro, ele potencializa o vazio ou o preenchimento que você tem dentro de você. Então, é muito bacana essa conexão que vocês estão fazendo, enfim, trazendo, né, a religião para dentro dessa conversa,
Porque, inclusive, existem muitos preceitos financeiros que também foram trazidos por repetições trazidas por religião. Aquela coisa, né? Mais fácil o buraco, como é que é? O camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar no mundo dos céus. Eu nem sei se a frase é assim mesmo, tá, gente? Mas, enfim, tem tantas coisas que foram sendo repetidas dentro de estruturas religiosas que a gente não parou para pensar naquilo. Mas por quê? Que tipo de riqueza é essa que faz mal para o ser humano? Quando é que a riqueza faz mal e quando é que a riqueza faz bem? Então, a gente precisa voltar alguns passos, repensar, para, a partir disso, voltar a ser mais humano. Diga. Inclusive, Nath, nós tratamos nos nossos podcasts justamente essa investigação do imaginário cristão. De onde vem essa ideia de que investir é pecado? Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Qual a identificação? A gente fez um podcast especial sobre a ideia cristã medieval do Judas, né? Aquele que portava a bolsa. Então, como que os franciscanos no século XIII, que inclusive foram os que criaram os bancos solidários ali com sua experiência de crédito, nós estivemos lá em Assis. Nós temos vários aqui educadores financeiros. Daqui a pouco, se quiser dar a palavra, o Matheus, nós vamos chamar aqui para o nosso bate-papo, é justamente desmistificar esses preceitos religiosos que a gente interpreta numa visão demoníaca, né? E a gente faz esse trabalho através da arqueologia, através da hermenêutica, estudos da teologia, que nos ajudam a olhar com mais serenidade, né? Como que os santos lidavam com as finanças? Por exemplo, a gente tem um bate-papo sobre Santo Antônio, que mudou uma lei. Por isso que ele é o casamenteiro, porque ele protegia as mulheres. E as mulheres, então, os homens se endividavam por causa dos usurários, que eram os agiotas da época, e ele, então, fez com que o prefeito perdoasse as dívidas. Eles estão presos e as mulheres muitas vezes tinham que ir para a prostituição, por exemplo. Ou não tinham o dote para casar. Então, essa relação espiritualidade mais profunda, mais do que atos religiosos, é entender aquilo que você disse. O ser humano, aquela máxima socrática do conhece-te a ti mesmo, é um processo de autoconhecimento para que haja autocontrole. Então, é muito da perspectiva do se conhecer para saber como se relacionar. Aí até gostaria, né, se o Matheus quiser contribuir, nós temos várias pessoas aqui nessa vila, nessa aldeia, temos a Agostina, o Matheus, o Jesus, e tantas pessoas que podem dar sua contribuição de como estão colaborando. Matheus, pode falar, me representando a vila, que ele também não estava no começo. Mas chegou. Chegou. Sinta-se à vontade. Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está aqui no Brasil, América do Sul, e boa noite, praticamente, para muita gente que está acompanhando. Acho que nesse pedaço o Tainan vai fazendo a tradução para vocês. No final, faço até um fechamento em nome da vila em inglês. Mas eu concordo, né, pessoal? Acho que a gente tem que trabalhar essas crenças, a gente precisa trabalhar essa parte comportamental. Também já fui aluno da professora Vera, admiro muito o trabalho da Nath, de vocês, dela, enfim. Nós que estamos aí nessa missão de realmente ajudar as pessoas a ter uma relação mais saudável, especialmente no nosso caso, né, com uma ótica cristã, com uma ótica baseada na doutrina social da igreja, que é aquilo que a gente compartilha, que nada mais é também do que pensar nos valores, pensar no bem comum. E o que eu acredito que, como Economia de Francisco, a gente consegue fazer é o poder de multiplicar essa mensagem. Né, um dos projetos que nós desenvolvemos na nossa vila, vale mencionar e também convidar todos que quiserem conhecer e depois, né, ver um pouco mais sobre a Vila de Finanças e Humanidade, é o projeto da Escola de Educação Financeira e Empreendedorismo. É um projeto que nós já gravamos as aulas em espanhol e em português, vamos gravar em inglês. Está sendo implementado em parceria com a Farms of Francesco. Então, agradeço aqui a Maria Virgínia, o Matheus, lá da Polônia, né? Não é o Matheus aqui do Brasil. E a gente gravou cursos com conteúdo de educação financeira e empreendedorismo que vão ser aplicados, né, em áreas rurais, em pequenos empreendedores que vivem na Nigéria,
na região amazônica, em Cuba, que inclusive, né, agora já pode empreender formalmente em Cuba. Então, essa transformação que o mundo vem passando, a gente precisa estar atento justamente para a gente estender a mão e oferecer conhecimento para aqueles que, né, querem, mas de repente não tem como facilidade para encontrar. Então, fica aqui, primeiro, meus parabéns a vocês, né, por esse encontro, por abordar esse tema que eu sou o mais suspeito para falar como educador financeiro, mas é um tema muito caro para nós, é muito relevante, e também aproveito para cumprimentar a Natália por todo o trabalho que ela faz há anos, à frente do Me Poupe, à frente dos projetos, porque a estrada é longa, mas, né, cada passo aí já traz muitos resultados. Obrigado, pessoal. No final eu volto aí só com uma mensagenzinha da Vila. Valeu. Maravilha, Matheus, obrigado. Obrigada. Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente, então, não sei se a Natália ou a Ana Augusto querem responder. Uma pergunta é assim: temos feito um estudo onde quanto maior for a inteligência emocional que cultivamos, mais sustentável somos, porque tendemos a nos concentrar nos bens relacionais ao invés de um consumismo irracional compulsivo. Como podemos construir essa inteligência emocional? Tem outra pergunta aqui, tem perguntas muito boas que estão aqui no nosso chat também. Assim, para mim, a base de tudo é a educação. Então, acho que para a gente poder construir esse ser emocional, né, e a inteligência emocional, a gente precisa aprender. A gente não desenvolve nada que a gente não aprende. Isso precisa estar nas escolas, mas também precisa estar dentro de casa. Eu acredito que quando você gera uma vida, você é responsável pela preparação desse indivíduo para a vida, né? A gente fala muito sobre criar uma criança. Eu não sou mãe, inclusive porque acredito que é um trabalho tão grande e que eu não me sentia preparada para esse trabalho. Porque colocar uma criança no mundo hoje, primeiro, é um ato de coragem. Eu acredito no planeta, sou uma otimista, trabalho para que o mundo seja um lugar melhor, e ainda assim eu ainda não me senti pronta para fazer isso, porque acredito que o trabalho de você desenvolver o caráter e a mentalidade de um ser humano preparado para esse mundo, para que essa pessoa seja emocionalmente competente, no mundo que vira. A gente vai ter mais uma virada agora, né? Eu vim lá do SXSW, que é um evento de inovação, e o que disseram foi: os próximos 7 anos vão ter mais inovações tecnológicas e mudanças comportamentais e culturais mais significativas do que a gente viu nos últimos 100. E olha que já foram avanços muito maiores do que a gente teve também nas últimas ondas de evolução ali no pós-revolução industrial. Então, imagina só você preparar uma pessoa. Se nós não estivermos preparados emocionalmente para lidar com todas essas movimentações, com as incertezas que virão, vai ser cada vez mais difícil viver sobre o planeta. Se a gente não tiver esse senso de união, de pertencimento, vai ser cada vez mais difícil viver sobre o planeta. Não é à toa que a gente tem o maior índice de depressão, ansiedade, suicídios da história, porque é difícil. Então, como a gente combate, né, a falta de conhecimento, é com conhecimento. Para mim, essa é a única maneira, ter políticas públicas e cada um de nós individualmente se capacitar para que no momento que a gente veja pessoas perto de nós que não tenham esses conhecimentos, para que a gente possa estender a mão e falar: amiga, vem cá, que eu tenho um negócio que... Toma esse livrinho aqui de autoconhecimento, toma esse vídeo aqui do YouTube que fala sobre isso. E gerar uma rede de cuidado, né? E fazendo a dinâmica de Paulo Freire, ao aprender a aprender. Às vezes a gente se cristaliza, se fecha, e nisso a gente não pratica o êxodo de si mesmo, a saída de si mesmo, no encontro com o outro. Acredito que a economia de Francisco ela é um exercício desse diálogo com os diferentes. Não com os comuns, o nosso gueto, grupinho. E aí vale aquela poesia que eu iniciei aqui, João Guimarães Rosa, falando: vivendo se aprende. Mas o que se aprende mais é só fazer outras perguntas. Então, é necessário o questionamento crítico, fazer perguntas novas.
Então, acredito que a inteligência emocional, sim, aliado à comunicação não violenta, dentro de casa, como é o relacionamento com as finanças? Dentro das nossas empresas, comunidades, muitas vezes os ruídos, né, da economia, da comunicação, eles aparecem e, e não favorecem ao desenvolvimento humano integral. Eu acredito que todo mundo que está aqui, né, a sua forma, inclusive a Natália nos seus trabalhos, o Matheus, a gente, todo mundo que está aqui de vários lugares, aqui no Zoom, gente, que está no YouTube, tem gente de todo canto do mundo, viu? O pessoal trabalha em prol dessas finanças e dessa nova economia, sempre questionando o que nós podemos mudar, né? Tainá, temos mais perguntas boas aí? Sim, sim. Temos uma pergunta aqui da Luísa, no YouTube. Ela perguntou: Natália, você acredita que é possível criar uma economia justa em que todos possam se beneficiar e que o crescimento de um não signifique a exploração de outro? Nossa, Luísa, que pergunta complexa. Mas eu acredito e trabalho para isso. E a provocação que eu fiz no começo, né, da minha fala sobre empreendedores sociais, empreendimentos de impacto, parte dessa premissa. Quanto mais negócios de impacto a gente tiver, e o negócio de impacto, ele existe para mudar a vida de milhões de pessoas. Isso significa um negócio de impacto. Então, pode ser uma empresa de saneamento que faz isso de uma forma diferente para levar dignidade, saneamento básico para regiões afastadas que até então não tinham isso. Pode ser uma empresa de educação financeira que desconstrói aquele imaginário que educação financeira ou finanças é só para quem já tem dinheiro e entrega isso de uma forma democrática como a Me Poupe. Pode ser uma empresa que coloca o trabalho na mão de pessoas que até então não tinham. Então, assim, tem muitas empresas que já estão fazendo isso e que têm o impacto social como a principal métrica de negócio e o lucro como uma métrica secundária, mas que precisa ter o lucro para poder, inclusive, gerar mais valor e continuar gerando mais impacto. Porque enquanto a gente ainda estiver vivendo numa ótica capitalista, eu acho que vai ser muito difícil a gente reinverter essa lógica e sair do capitalismo. Para mim, a maneira mais simples da gente conseguir ter um planeta mais justo, onde a gente não tem uma concentração de renda tão grande como é hoje, para mim, a maneira de fazer isso é trazer para a ótica capitalista a necessidade de desenvolver o impacto social, que inclusive já está acontecendo. Quando a gente vê empresas investindo cada vez mais no ESG, principalmente no E, que é como é que eu vou devolver para o planeta todo o carbono que eu coloquei, aliás, como eu vou tirar do planeta o carbono que eu botei lá? Como é que eu consigo frear esse apocalipse que já começou, né, que é o aquecimento global que vem, né, da emissão de gases poluentes. Então, quando a gente vê as empresas colocando dinheiro para melhorar o planeta, porque elas também entendem que se elas não fizerem isso, a imagem delas não fica tão boa na fita, e aí isso inclusive gera mais valor para elas, será que a gente também não consegue usar essa mesma lógica para empresas de impacto social? Será que a gente não consegue mostrar para o mundo capitalista que quanto mais conhecimento existir, que quanto mais consciência financeira existir, que quanto mais simetria e não assimetria financeira existir, isso também faz bem, inclusive para as corporações? Será que se a gente explicar que não faz sentido os níveis hierárquicos mais altos, eu acabei de ver esse dado, eu acho que até 30 anos atrás, a diferença salarial entre uma pessoa da base de uma empresa e da diretoria era de 200 vezes. Hoje é de 2.000 vezes. Ou seja, o CEO das empresas ganha 2.000 vezes. Isso, enfim, isso já existe, não é que essa é a média, tá? Mas olha só que loucura. Para que uma pessoa precisa de tanto dinheiro assim? Então, quando a gente começa a questionar tudo isso, mas coloca o dinheiro no meio dessa equação, a gente usa a lógica capitalista para fazer bem para o planeta. Então, isso é o que eu acredito. É meio confuso de explicar assim em poucas palavras, tem toda uma tese desenhada sobre isso, mas eu acredito que se a gente colocar o valor social dentro da ótica e da lógica financeira, econômica, global, como já aconteceu
com esse movimento do ESG, aí sim eu acredito que fica mais fácil, porque, infelizmente, no mundo onde a gente vive, o dinheiro comanda as decisões. E se a gente conseguir colocar dentro dessa equação o valor da gente trazer mais pessoas que estão na base para compartilhar e cooperar com a economia, de maneira que a gente prove que não é legal, não é legal nem para a economia que as pessoas continuem tão miseráveis. Aí eu acredito que a gente consegue convencer os grandes tomadores de decisão a contribuir para fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Talvez eles não estejam nem aí que o mundo vai ser um lugar melhor, eles só vão estar pensando no dinheiro deles. Mas se esse for o jeito para a gente conseguir equilibrar as coisas, pode ser um jeito de tentar, quem sabe, pode fazer sentido, pode dar certo. Por isso que o Papa fala de uma economia diferente, né? O capitalismo neoliberal já mostrou aí as suas fragilidades, as suas aberrações, tanto outros modelos econômicos, a gente precisa construir coisa nova. Ele diz, economia diferente. Por quê? O que vai ser? Não basta fazer uma maquiagem, pintar a parede, provocou a gente lá em Assis, né? Então, a gente falaria assim, um capitalismo mais humanizado, mas aí entra, né, as contribuições da Mariana Mazzucato, do Estado empreendedor, a gente precisa rever. É claro que a educação financeira sozinha não vai ter todas as respostas. Precisamos de macroeconomia, de questões da produção, por isso que as vilas da economia de Francisco, elas são 12. Então, tudo interligado, numa interdependência, nas contribuições de todos, porque se os problemas são comuns, as soluções precisam ser compartilhadas. E aí eu queria finalizar agradecendo a Nath para a gente passar a palavra para o Matheus, fazer o fechamento da vila, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, convidando a Nath para seguir com a gente, né, nessa rede global de pessoas de boa vontade, e só agradecer. E lembre-se sempre: Educação financeira é educação para a vida.